Olá pessoal, sabemos que todos os acontecimentos que aconteceram com nossos patriarcas, Maseh Avot Siman Labanim, ou seja, o que aconteceu com eles em todos os detalhes das suas vidas, foi um sinal para as futuras gerações, os filhos, que saíram dos nossos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. Nessa parashá dessa semana tem vários episódios, mas um deles marcantes é o famoso conflito, a briga, a luta entre Yaakov e Sarosh Esav, que era o anjo de Esav. Está escrito Ish, na Torá não está especificado quem é, nossos sábios dizem que na verdade era um anjo em forma de ser humano. De maneira mais profunda era um tipo de um conflito espiritual, no qual eles ficaram a noite inteira disputando, uma briga muito difícil. Está escrito que o pó dela foi até, de tanto pó que levantou até o céu, ou seja, foi uma briga assim, extremamente pesada. Até que no final, quando amanheceu, Yaakov ele venceu essa briga, mas ele recebeu uma pancada forte na sua perna, saiu manco dessa disputa. E esse foi o episódio. Obviamente que esse episódio tem muitos segredos da Torá por trás dele, mas vamos tentar pegar algum ponto aqui. A gente sabe que o último exílio do povo judeu, sim, foi com Edom, os descendentes de Esaú. Começou com o Império Romano, com a destruição do Segundo Templo. E até hoje o povo judeu sofreu diferentes perseguições, desde a época, levando no passado cruzadas e Inquisição e perseguições, pogromim na Europa, Holocausto. E até hoje o antissemitismo está vivo e esse conflito não termina. Esse conflito só vai terminar quando amanhecer. O amanhecer representa o símbolo da Geulah. A gente sabe que o mundo, os 6.000 anos, estão divididos em 3 etapas de 2.000 anos. Os 2 primeiros 1.000 anos têm a ver com Abraham, os 2.000 anos do meio têm a ver com Yitzhak, e os 2.000 anos finais têm a ver com Yaakov. Justo Yaakov, a vida dele foi uma vida muito nômade de perseguições. Foi perseguido pelo seu irmão Esaú, depois Lavan também trapaceou ele, tentou de tudo para prejudicar Yaakov. Depois ele teve que Yaakov passou por dificuldades com seus filhos, e depois teve que ir para o Egito. Uma vida conturbada e difícil, comparando esses 2 últimos 1.000 anos da nossa história, que foram 2.000 anos de exílio, de conflitos e perseguições também que o povo judeu sofre até hoje, inclusive. E nessa disputa a gente tem que saber, Vaivater Yaakov levador. Yaakov ele ficou sozinho, sem mais ninguém para ajudar ele. Significa que muitas vezes a gente acaba, o povo judeu na sua história, a gente está num país que eles querem nosso bem, a gente tem a proteção de tal nação e de tal povo, e muitas vezes os países que nos acolheram foram os próprios países que se viraram contra, como aconteceu na Espanha, quando os judeus estavam lá e desenvolveram a economia do país, a tecnologia, as artes e vários setores, e justo aquele país que o povo judeu trouxe tanto benefício, lá eles foram perseguidos, idem para a Europa, no qual teve muito desenvolvimento cultural e científico e filosófico. E nesses mesmos países, inclusive na Alemanha, qual a contribuição do povo judeu foi muito grande, Einstein e outros que estavam naquele momento na Europa. No mesmo lugar que a gente contribuiu tanto, a gente foi perseguido, ou seja, muitas vezes a gente tem que saber que a nossa proteção, nossa existência não depende de ninguém. Vaivater Yaakov levador. Yaakov ele estava sozinho nessa disputa. E quem protegeu ele era Hashem. A gente tem que saber que no final das contas, a gente tem que saber que nas nossas vidas, não confie sempre em certas pessoas. Não, eu estou porque aquele meu parente vai me ajudar, aquela pessoa, eu confio, tem um cara rico na minha família, certeza por conta disso eu vou ter vai me dar um bom emprego. A gente confia muito em seres humanos e acaba deixando Hashem do lado só como última opção, quando já tentei todas as pessoas que podiam me ajudar, não deu, aí eu vou pedir ajuda para Hashem. Não funciona assim na vida. Na nossa existência como povo, é real na vida de cada um, no macro e no micro, é assim. Não contem com pessoas que vão te ajudar, às vezes as próprias pessoas, muitas vezes inclusive próximas da gente, quantas histórias a gente viu de pessoas da própria família que acabaram passando a perna e fazendo mau uso do nosso dinheiro, ou coisas do gênero. Então a gente tem que saber que nessa luta, nessas disputas que a gente tem entre o bem e o mal, muitas vezes a gente está sozinho. E na verdade, não sozinhos, ou seja, não confiar em seres humanos. Hashem está sempre do nosso lado, e que nem teve ele ajudar Yaakov nesse conflito. Yaakov ele venceu no final. A resiliência de Yaakov, que apesar de todas as dificuldades, ele estava sempre lá lutando até o final, até o amanhecer. Ou seja, a gente tem que estar firme nos nossos ideais, na nossa luta, na nossa vida. Tem momentos de escuridão que nem Yaakov passou, mas amanhã, sempre depois, sim,
de muita escuridão vem a luz, ou seja, é um ciclo que sempre tem nas nossas vidas, momentos de escuridão, momentos de luz, a gente tem que lutar. Pode ser que a gente, dessa luta, a gente saia mancando às vezes, mas a gente tem sempre como recompor. E Yaakov vindo também, depois de escrito que ele viu o Shalem, mesmo essa ferida que ele teve, ele conseguiu, né, através da resiliência dele, da luta dele, da fé dele em Hashem, ele conseguiu vencer e chegar até o final da reta. Então, na verdade, é um ensinamento para a gente como povo, para saber que mesmo que agora a gente está vivendo um momento de grande antissemitismo no mundo, várias demonstrações, né, contra judeus em diferentes lugares do mundo, distorcendo as notícias aqui do que está acontecendo. O Yaakov, todo esse conflito foi quando ele estava saindo da Síria, que é Aram, né? Hoje em dia também todas as mudanças estão acontecendo no mundo. A gente vê que a gente está numa época do mundo muito conturbada, com muita coisa acontecendo, muitos conflitos. E a gente tem que saber que nesses momentos, né, que por um lado a gente vê muitas guerras no mundo e tal, um momento de muita escuridão, a gente tem que saber que o caminho da luz, o caminho do certo, da verdade, vai prevalecer e vai vencer sempre no final. A gente nunca pode desistir, tem que sempre na nossa vida lutar pelos nossos ideais, lutar para fazer o bem, que a verdade no final sempre vai prevalecer. Então vamos aprender de Yaakov, saber que nessas lutas que a gente tem que confiar sempre em Hashem, que nele ele que vai salvar a gente no final das contas, não confie em outras pessoas. Muitas vezes você vai se sentir sozinho na tua vida e saber que Hashem é ele que vai te salvar. E número 2, saber que no final, depois de muita disputa, vai ter dificuldade, você vai sair mancando, mas no final das contas você vai vencer, a luz vai vir na tua vida, a Geulah vai vir na sua Geulah pessoal, a Geulah geral da nação judaica, do bem, e vai prevalecer. E Bezat Hashem, que a gente possa só ter boas notícias e que a gente, né, vença esse conflito até o final, que logo logo esse amanhecer que vai trazer uma redenção geral para o mundo todo, não só para o povo judeu, mas como para toda a humanidade, um mundo de coisas boas, e que o bem vai vencer o mal, que isso aconteça e que concretize logo logo em nossos dias. Bezat Hashem, que temos só boas notícias, Bessorot Tovot, e até a próxima.